Eu peço ao André Azevedo Alves que retome agora a linha de pensamento que tive de interromper há instantes, ainda sobre o Procurador-Geral da República, e junta-se também o João Massano. Mas, André, portanto, ainda sobre o novo PGR. Sobre o Procurador, só para concluir, acho que será também muito importante, reconhecendo o currículo sólido e a faceta de combate à corrupção, que é muito importante também do ponto de vista político, a capacidade de comunicação. E esse será, a meu ver, o principal ponto que estará por comprovar. Há elementos também no percurso e no currículo do novo Procurador-Geral da República que dão algum ânimo nesse sentido e que são encorajadores, mas essa, a meu ver, será a principal área a testar, a prova de fogo, do ponto de vista, pelo menos, do relacionamento público do novo Procurador-Geral da República, e onde será, de facto, preciso marcar alguma diferença face à Procuradora que ainda em funções e que o antecedeu. André, já vamos falar também sobre o orçamento do Estado. Para já, voltamos à Assembleia da República, onde Hugo Soares, do PSD, também comenta a escolha do novo Procurador. Voltamos agora à análise e à conversa com João Massano e também André Azevedo Alves, a quem agradeço a paciência neste início de tarde tão movimentado em termos de notícias. João Massano, só para terminarmos aqui esta parte do Procurador, depois da herança de Lucília Gago e de toda essa polémica dos últimos meses, por onde é que Amadeu Guerra, e pelos diferentes temas que ouvimos, não só de processos, mas como outros, falta de meios, por onde é que Amadeu Guerra deve começar? Eu creio que, para começar, era importante saber as suas prioridades enquanto Procurador-Geral da República, até para podermos perceber se vai ser muito diferente do que foi feito até aqui e também sabermos se vai haver a tal comunicação de que tanto se tem falado como uma das grandes lacunas do Ministério Público. Depois, eu diria que recuperar a ligação entre o Procurador-Geral da República e todos os procuradores, na medida em que é uma pessoa que é respeitada por todos. A questão da corrupção, que tem aqui vindo a ser referida como uma das grandes virtudes do Sr. Procurador, porque de facto foi alguém que não teve cor política na altura de perseguir a corrupção e deu mostras de uma grande independência, e isso é importante que se mantenha. Depois terá que gerir os complexos casos mediáticos que tem em mãos e que terão desenvolvimentos nos próximos meses, e que é importante que o Ministério Público tenha uma comunicação clara e que explique algumas das coisas que até ao momento ainda não foram explicadas, e até na defesa do próprio Ministério Público é importante que seja feita. Depois, eu diria que é importante implementar mudanças no Ministério Público, é importante saber o que o Sr. Procurador pensa, por exemplo, em relação à questão das escutas e do período em que há algumas situações que tínhamos conhecimento nos últimos tempos, em que de facto havia uma grande, diria eu, uma grande duração das escutas que eram feitas. Eu diria que por aqui passam muitas das grandes questões com que se vai confrontar. E depois também temos uma questão que está no horizonte de todos nós, até pelo orçamento, como tem estado a noticiar e bem, que uma eventual crise política que venha a acontecer será mais um problema para o Sr. Procurador. João Massano, obrigada, e principalmente pela paciência de ter aguardado para conseguirmos conversar no meio de tantas intervenções. Volto agora também à conversa com o André Azevedo Alves e mudamos agora o tema para o orçamento do Estado. Há pouco ouvíamos Hugo Soares, bastante aborrecido com os jornalistas, a dizer que foi montado um espetáculo mediático muito exagerado em torno desta reunião. Será que as expectativas também são exageradas? Eu penso que o Soares, enfim, racionalmente procura baixar expectativas, porque de alguma forma antecipamos todos que a solução não sairá da reunião de hoje. Ou seja, se no final da reunião de hoje houvesse um anúncio conjunto de Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro que havia um acordo e que estava evitada qualquer possibilidade de crise política, acho que ficaríamos todos muito surpreendidos, se calhar a começar pelos próprios, não é? Se fosse possível chegar a esse acordo. E nesse sentido parece-me que o Hugo Soares, e isso é lógico, está a procurar baixar expectativas e também de alguma forma reduzir a pressão
sobre o próprio governo, que neste momento, em particular, por parte do Chega. Aliás, foi curioso que André Ventura acabou por falar bastante mais do orçamento na sua intervenção e, aliás, ligar a própria questão da não consulta aos partidos na indicação do novo Procurador-Geral da República. Ventura ligou imediatamente isso à questão orçamental, não é? À indisponibilidade do Governo para ter negociações sérias, etc. E, portanto, acho que a intervenção do Hugo Soares procura reduzir um pouco essa pressão que é, neste momento, de facto, grande sobre a AD e sobre o Governo. Quais é que, sabe-se que tem-se falado muito a questão do IRS jovem, a descida do IRC, especula-se muito em quais é que poderão ser as cedências de ambos os lados. Qual destes dois obstáculos te parece mais fácil de ultrapassar? Eu parece-me que será um cenário, enfim, menos complicado. Se apontarmos para uma viabilização por parte do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos necessariamente precisa de apresentar ganhos, ou seja, Pedro Nuno Santos não me parece que internamente no PS possa simplesmente viabilizar o orçamento sem conseguir apresentar, não só publicamente, mas talvez mais importante ainda, no interior do Partido Socialista, onde, como é sabido, a sua liderança não é totalmente consensual, há uma oposição interna também com significado, ganhos de causa, ou seja, que conseguiu impedir que algumas das que seriam medidas emblemáticas, nomeadamente a questão do IRC e ou do IRS jovem, ou ficaram bloqueadas ou tiveram alterações significativas. Parece-me que no quadro que está criado, o mais razoável seria chegar a alguma forma de entendimento na mitigação ou numa aprovação em forma substancialmente alterada das duas medidas, por forma a que, por um lado, o governo da AD pudesse dizer que não tinha prescindido completamente do seu programa e, portanto, que estaria a caminhar no sentido que era indicado pelo seu programa, mas também que Pedro Nuno Santos pudesse evitar uma humilhação política e dizer, ok, viabilizamos o orçamento, mas viabilizamos porque há aqui alterações significativas face ao que era a proposta inicial do governo, quer quanto ao IRS jovem, quer quanto ao IRC. Porque há aqui esse compromisso também com os eleitores que está em cima da mesa, não é só o orçamento. Exatamente. André Azevedo Alves, obrigada por mais uma vez ter estado connosco nesta tarde informativa. E nós terminamos